Olá, meu nome é Mariana e essa apresentação é referente às três leis de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Ela diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, a menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isso é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo, ao pisar no acelerador de um carro, o motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se tivesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da sua inércia, ou seja, a tendência que o seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado do movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. Essa é uma imagem que representa bem essa primeira lei. Então, a força resultante é igual a zero. No caso da primeira imagem, o carrinho está parado, então a velocidade é igual a zero. Já na segunda imagem, houve uma força aplicada e a velocidade é constante. A segunda lei de Newton também é conhecida como a lei da superposição de forças ou como o princípio fundamental da dinâmica. Ela diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Ela é representada pela seguinte equação. Então, o módulo da aceleração é igual ao módulo da força dividido pela massa. As forças são grandezas vetoriais, portanto, são escritas com uma seta apontada sempre para a direita e acima de seu símbolo. Essa seta não indica o módulo ou a direção da grandeza vetorial, indica só que elas são grandezas vetoriais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nela uma aceleração na mesma direção e o sentido da força resultante. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, o somatório dessas forças, né, o F1 mais F2 mais F3, é igual a massa vezes a aceleração, que é igual à força resultante. A terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre o corpo, uma ação, recebemos desse corpo a mesma força, uma reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentidos opostos. O enunciado original dessa lei diz que toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei permite que nós possamos entender que para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Outra informação contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Assim, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, receberemos dele uma força de reação direcionada para cima. Um exemplo: se estivermos usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás em decorrência à fraca intensidade da força de atrito entre as rodas dos patins e o piso. Este é um exemplo. A força de 1 a 2 tem a mesma direção e a mesma intensidade da força 2-1, porém o sentido é oposto. E assim eu finalizo a apresentação sobre as três leis de Newton.